Stranger Things, quinta temporada, volume 1, já saiu. E depois do retorno legal, que é o meu vídeo sobre Stranger Things, que eu postei, sei lá, quando eu postei mais, em que eu falei sobre Byler e Milevon, esses chips polêmicos agora, né, no espaço fandom de Stranger Things. Deu um retorno legal esse vídeo, então, tipo... Obviamente, eu tinha que fazer outro vídeo sobre Stranger Things. E eu já peço desculpas desse vídeo ter demorado tanto de sair, já que eu tinha o plano de estar postando um vídeo sobre Stranger Things antes do volume 1 sair. Mas aqui estamos, né? Eu só vou explicar o que aconteceu, o meu sumiço. Eu só vou explicar o meu sumiço, o que aconteceu quando o meu vídeo sobre o filme Wicked for Good, I have been changed for good, quando esse vídeo sair, já que o meu sumiço está relacionado diretamente ao Wicked. E cara, terrível eu ter escolhido logo o dia mais quente do ano no Rio de Janeiro para estar gravando esse vídeo. Eu nem conseguia usar a minha blusa de Stranger Things de tão quente que tá. Então, ela tá aqui em espírito. Oh, Vecna. Tá. Qual é a ideia desse vídeo? Eu sei que muita gente queria que eu continuasse falando sobre Byler e Milevon, já que muitas questões eu deixei meio no ar no meu último vídeo, já que eu gravei aquele vídeo antes de eu rever Stranger Things pra quinta temporada. Então muitas das coisas que eu falei tava meio que no imaginário das coisas que eu lembrava, mas eu tinha esquecido e blá 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 blá. Então... Pra quem quer ver, principalmente saber a minha opinião sobre Byler e Milevon e analisar mais a fundo, e muito mais a fundo do que eu fui naquele vídeo, vocês vão ter que esperar um pouco, porque eu pretendo pelo menos um vídeo de Milevon. Vai sair. Vai sair, gente, vai sair. Eu tô bem animada pra estar gravando esse vídeo, porque agora que eu revi todas as temporadas de Stranger Things, principalmente a quarta temporada, que... eu tive o surto de amnésia, eu tinha visto aquela temporada só uma vez, eu não lembrava de nada, basicamente, quase nada. Então, muitos dos meus argumentos têm base no que aconteceu na quarta temporada, então, tava difícil. Aquele vídeo me confuso. Então, vídeo de Milevon vai sair, mas se tiver muito engajamento aqui nos comentários, gente querendo saber mais a minha opinião desse lado, né, mais fandom, guerra de chips, essas coisas, deixe nos comentários que talvez além do meu vídeo de Milevon também saia um vídeo de Byler. Não sei. Vamos ver. E já dando um mini spoiler, eu vou falar um pouco de Byler e Milevon também nesse vídeo, já que esse vídeo, esse Fala Kami Kami, o quadro em que eu, Kami, oi, sou Kami, eu falo sem calar a minha boca, tô enferrujada com o YouTube, gente. Enfim, o que eu tava falando? A ideia desse vídeo é falar sobre as minhas teorias do volume 2, porque eu, assistindo o volume 1, eu fiquei impressionada o quanto eu, não fiquei impactada com todas as reviravoltas do volume 1, já que todas as minhas teorias se concretizaram surpreendentemente, todas elas no volume 1. Então, tudo que aconteceu eu já falava. O meme. Eu sei que vai acontecer exatamente nesse momento, então eu preciso fazer esse vídeo falando sobre... Eu anotei aqui minhas principais teorias que se tornaram reais, e a gente vai falar rapidamente sobre meio uma recap rápida do volume 1, nada muito concreto, é só pra, que eu achei muito engraçado vendo o TikTok das pessoas reagindo, né, aos momentos mais impactantes desse volume 1 de Stranger Things, e cara, eu ri muito porque as pessoas realmente ficaram muito em choque com as reviravoltas e assistindo, pensando que as pessoas vão morrer, ai meu Deus, não, e eu, gente, cara, minha experiência assistindo, eu até fiquei chateada que eu não gravei minha reação vendo o volume 1, porque eu assisti da maior tranquilidade do mundo, eu tava, zero pressão, eu não senti, assim, só teve um momento que mexeu comigo, mas eu vou falar isso mais pra frente. Tá. Eu acho que dá pra entender a minha vibe desse vídeo, então eu vou falar as minhas teorias que se concretizaram no volume 1, falar das minhas teorias pro volume 2, já que, né, Eugênia aqui, eu tava do lado das teorias do TikTok, então eu já sei tudo que vai acontecer. Mentira, na verdade, eu tô até um pouco assustada de tudo que eu pensei que, muita coisa ia acontecer ainda no volume 2, já trouxeram pro volume 1, então, caraca, mas eu tenho minhas teorias do volume 2 aqui, e no final fechar meio falando o que eu tô achando dessa temporada, e falar um pouco de Byler e Milevon, que eu sei que muita gente quer que eu continue falando sobre isso. Ainda não li todos os comentários, mas pro meu vídeo Milevon eu vou estar dando uma olhada nos comentários, tanto, né, do meu último vídeo, e quanto
desse vídeo aqui, tá? Vamos parar de enrolação. Vamos lá, porque tem muita coisa pra falar sobre Stranger Things, quinta temporada. A primeira coisa que eu notei que me deu, tipo, um sacode bem no início da temporada foi como eles continuaram a história da integração do Upside Down com Hawkins. Termina, né, nesse cliffhanger suspense na quarta temporada. O chão abriu e tá conectado com o Upside Down, e tá saindo fumaça, as coisas estão se misturando, o Hawkins tá virando Upside Down, misturando tudo, blá, 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 blá. Aí começa a quinta temporada e o governo deu jeito em tudo, tacou concreto, tapou o buraco, vamos seguir com a vida. Fiquei até tipo, o que tá acontecendo? Porque, né, uma das primeiras coisas que tanto os Duffer Brothers e a galera Stranger Things anunciou sobre a quinta temporada seria que a gente já ia começar no meio da ação, não ia ter esse momento meio de tipo... vamos sintonizar o que tá acontecendo com os personagens e depois começa o mistério e depois a gente começa na ação, no negócio sobrenatural, blá, blá, blá. E acabou que, tipo, quando eu tava montando minhas teorias, eu pensei que Hawkins estaria muito mais caótico do que realmente estava quando a gente viu na quinta temporada. E eu pensei na minha cabeça que muito mais dos personagens, por exemplo, os pais, as famílias, os Wheelers, etc., muita gente mais saberia sobre o Upside Down, mas na verdade não foi isso bem. Meio que o governo conseguiu dar uma ajeitada nas coisas, mas mantendo Hawkins em quarentena e ainda continuando, né, esse discurso que foi um terremoto, e aí eles estão analisando o que tá acontecendo e tá quarentena, enfim, vocês já sabem, vocês viram a série, não preciso falar sobre isso, mas isso foi algo que me surpreendeu, já que eu tava imaginando um contexto meio diferente do início da quinta temporada. No início, quando eu reagi a isso, eu fiquei tipo, putz, será que... eu tava com a expectativa tão alta, será que essa quinta temporada não vai ser tão impactante quanto eu pensei que seria? Mas rapidamente eu passei pano pra isso. Eu até achei um conceito legal de, tipo, como mostrar que Hawkins ainda tá vivendo a sua vida, mesmo que o mundo tá acabando, mas eles não sabem exatamente o que tá acontecendo. Enfim, legal. Eu não vou fazer um recap de tudo que aconteceu na temporada, então eu vou logo pras minhas teorias. A primeira teoria... Segunda, né? Primeira teoria que eu tinha certeza que todo mundo já sabia, nem era mais, eu já levava isso como fato, seria que a Holly Wheeler, a irmã do Mike, seria sequestrada pelo Vecna. Quando começaram a anunciar os nomes dos episódios e saíram umas fotos, né, do set e as coisas que estavam acontecendo, ficou muito claro que a Holly seria uma das vítimas do Vecna. A gente não sabia direito como isso seria, mas... era muito fácil. Eu esqueci o nome agora do episódio, mas sei lá o que, desaparecimento de... Aí eles deixaram, tipo, blank, não sei quem é, Wheeler. Quem será do Wheeler? Será sequestrado? Obviamente, seria a Holly. Fácil. E já juntando com essa teoria, há um ponto que eu já tinha certeza há muito tempo que isso iria acontecer, mas que muitas pessoas se surpreenderam e não estavam pensando sobre isso, é a questão da Max estar presa na mente do Vecna. Vamos primeiro... montar aqui, que muita gente, eu vejo a galera conversando principalmente no TikTok, muita gente não entendeu o que tá acontecendo. Eu que tô no fundo do poço das teorias TikTok, que eu assisto muito conteúdo da galera que analisa essa série do início ao fim, eu vou explicar essa questão da Max que muita gente não entendeu. Primeiro, a Max e a Holly, o consciente delas não tá no Upside Down. Está na mente do Vecna, literalmente na cabeça, na mente do Vecna. Se você... é porque assistiu a peça também, né? Eu vou falar, quem tem curiosidade sobre a peça, né, de Stranger Things da Broadway, eu esqueci, The Foreshadow, eu acho que é esse o nome. Eu vou falar um pouco sobre elementos da peça no final desse vídeo, quando eu estiver falando das minhas teorias do volume 2. Falar sobre esse cara aqui, porque a peça é muito importante, mas não é um importante no sentido de, tipo, se eu não assistir a peça, eu não vou entender. Não, porque eles vão recriar os momentos mais importantes da peça no episódio, que eu esqueci o nome do episódio, mas no episódio que já é claro que é isso que vai acontecer. Mas algumas das minhas teorias é baseada em informações que eu tenho sobre esse cara aqui por conta da peça, então a gente vai falar sobre isso. Então, se você tem curiosidade sobre a peça, mas tá com preguiça de assistir ou não encontrou, que, gente, é muito fácil achar a peça no YouTube, tá? Pessoas sempre postam, aí o vídeo cai, mas repostam, então, tipo, só você continuar procurando, pesquisando o nome da peça todo dia, alguma hora você vai achar. E eu consegui ver até com legenda, tranquilamente, a legenda automática do YouTube, tipo...
que eu queria ver, né, testar se eu conseguiria compartilhar com pessoas, tipo, que precisa ver com legendas, será que dá pra assistir? Deu super tranquilo que o áudio da gravação que todo mundo tá compartilhando por aí tá de ótima qualidade, então mesmo se você não tá em dia nos verb to be, dá pra super assistir. E eu acho que vale a pena, ou talvez não, né, porque no final do dia isso é spoiler. Porque muitas das reviravoltas que a gente vê na peça vai ser reviravoltas na série. Então, se você não gosta de spoiler, nem sei. Se você é da galera louca de teoria, vale super a pena. É isso que eu quero dizer. Vou falar mais sobre isso. Mas, enfim, tô contextualizando isso porque o Vecna... Eu vou espirrar, gente. Eu nem vou cortar isso fora porque eu não vou editar esse vídeo. Saúde, obrigada. Enfim... O Vecna, ou melhor dizendo, o Henry Creel, né, antes do Vecna virar isso aqui, era o Henry Creel, quem lembra, né, da 4ª temporada, ele foi a primeira, né, criança que desenvolveu poderes, não vou entrar mais em detalhes para não spoiler, mas um dos poderes mais, assim, desenvolvidos especificamente do Henry era essa habilidade de entrar na mente das pessoas, de entrar em memórias das pessoas e conseguir afetar o mundo real através da mente das pessoas. Desde antes dele virar o Vecna, já tinha uma boa desenvoltura nessa parte dos poderes, né? Que a Eleven tem um pouco isso também, mas ela é muito mais fraca nesse lado de memórias e se conectar com outras pessoas através da mente. O Vecna tá há anos-luz à frente disso comparado com a Eleven, e como a gente viu essa funcionalidade dos poderes muito mais através da Eleven do que o Vecna, ainda pensando só na série, vocês não têm noção quanto o Vecna é bom nisso. Então, ele também tem essa habilidade de conseguir manter consciência de pessoas na sua mente. Ele cria todo aquele lugar vermelho que a Max foi, né, possuída, que a Eleven também estava sendo estrangulada naquele lugar no final da 4ª temporada. Isso é um espaço da mente do Vecna que ele cria, tipo, o seu físico tá no Upside Down, mas ele conscientemente tá lá, ele faz, né, Como é? Eu tô com a assombração na cabeça, não é isso? Ele possui as pessoas através desse espaço da mente e acabou que, por consequência, a Max acabou sendo ressuscitada pela Eleven, mas a consciência dela ainda estava nesse local, nesse espaço mental do Vecna. Então, ela não conseguiu voltar para o seu corpo, né? Ficando presa lá. Eu já tinha certeza absoluta que isso ia acontecer e eu fiquei... Não surpresa, não sei, eu não lembro, já esqueci se eu já estava pensando sobre isso ou não, mas, né, da Holly também estar nesse espaço e não estar passando pelo sofrimento que o Will passou na primeira temporada, de estar literalmente consciente no Upside Down. Não, a Holly tá nesse espaço da mente do Vecna também, porque muita gente ficou confusa, tipo, nossa, a Holly no Upside Down, o Vecna repaginou, tipo, não, gente, o corpo dela tá no Upside Down, mas a mente dela está na mente do Vecna, o que vai ser bem importante para do volume 2, que eu vou falar das teorias mais pra frente. Ok, vamos logo. Outro ponto que não me surpreendeu em nada, o retorno da 8. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que eles iam colocar na série o conceito de outra criança com poder ter sobrevivido o massacre do Vecna, ali era ainda Harry, né? O massacre do Henry. E eles não iam mais citar o que aconteceu com a 8? Pelo amor de Deus. No momento que, né, assim que o Hopper e a Ella estavam teorizando, tipo, o Vecna tá preso no laboratório, tipo, é a 8, gente. Eu já era minha teoria que a 8 ia retornar. Nessa temporada, eles iam explicar mais o que aconteceu com ela e explicar também que o que mais me interessava sobre a 8 nem era tanto o que ela tava fazendo, mas tá. A gente, nossa, eu faço parte do time. A galera consegue vencer do Vecna, derruba o Mind Flayer, a conexão do Upside Down com o Rox é fechada. E o que eu mais queria saber é o que acontece com pessoas com poderes. Eles perdem os poderes? Eles morrem? O que acontece? Então, obviamente que eles teriam que trazer o conceito da 8 também de volta, porque o que aconteceria com a 8? É isso que eu queria saber. E é óbvio que ela estava presa no laboratório, faz todo sentido. No momento que falaram, tipo, o Vecna tá preso lá. Vocês acham? Pelo amor de Deus. Enfim, não me surpreendeu em nada. E o outro ponto que eu tava chorando de rir no TikTok que as pessoas estavam muito surpresas, as reações, o povo tipo, ai meu Deus, que eu achei muito engraçado, porque no momento, quando toda a sequência, né, do final, bem no finale
Finale. O final do 4º episódio, né? O final desse volume 1. Assim que começou todo esse negócio dos Demogorgons irem atacar, né? O Mike, o Lucas e a Robin. E começar isso, criar o suspense. Parecia que o episódio ia terminar, tipo... quem será que vai morrer? Será que os 3 vão morrer de uma vez só? A Vral? Eu já tava, tipo... o Will vai ganhar poderes. Que essa era a minha teoria número 1 pra 5ª temporada de Stranger Things. E é óbvio que isso ia acontecer. Pra mim, já tava muito claro que isso ia acontecer, e no momento que eles lançaram os primeiros 5 minutos, né, da 5ª temporada, e mostrou que era esse flashback do Will, do Upside Down, e o Vecna bombeando mais player dentro do corpo dele, já tava tipo, com certeza o foco do Will vai ser extremamente importante nessa temporada, e o que eles vão focar, além do Will ser gay, vou focar nele ter poderes. Relembrando, tá, gente, que o Will é meu personagem favorito, e agora, cara, gente, que ódio. O Will recebe tanto hate desde sempre. E eu não consigo entender, porque eu entendo você não ligar pro Will, eu entendo não ser o seu personagem favorito, e o plot do Will você não ligar tanto, já que o Will, infelizmente, depois da 2ª temporada, ele sempre foi muito isolado do conflito, né? Sobrenatural Hawkins, o que tá acontecendo. Ou isolado, ou na 3ª temporada, meio tipo, tá, ele tava ainda conectado com, né, o 6º sentido que ele tem, mas não adicionou muito ao plot, então, nesse lado do sobrenatural. Então, eu entendo muitas pessoas não ligarem pro Will, mas por que o Will recebe tanto hate? Gente, eu não aceito. E agora, quando, né, teve toda essa revelação, ele tem poderes, e a cena foi muito uau, e todo mundo, ai meu Deus, aí todo mundo agora virou a casaca, e todo mundo é ultra fã do Will, tem muito edit do Will, tem o povo do Twitter, tipo, uau, agora, tipo, o povo tá tentando crush no Will, gente, vocês, tudo bem passar a gostar do Will depois dessa cena, que foi uma cena realmente muito boa, revelando que ele tinha poderes, mas vocês não são que nem nós, que é fã do Will, tem o Will como personagem favorito desde a 2ª temporada. Eu diria até que o Will é meu personagem favorito desde a 1ª temporada, mas não é porque era mais a Joyce, mas por conta do Will. O plot dos Byers na 1ª temporada é meu favorito, então, tipo... Byers, mano! Mas enfim, eu tava chorando de rir com a reação das pessoas, pensando que realmente as pessoas, né, o Mike, o Lucas e a Robin iam morrer, e assistindo tipo, ai meu Deus, aí falou, ele tem poderes, enquanto antes da cena começar eu já tava tipo, é aqui que vai revelar que o Will tem poderes. Eu só não imaginei que ia ser uma cena tão foda, realmente superou minhas expectativas, o que foi algo que me impressionou, já que minhas expectativas estavam muito altas. Mas foi incrível, 10 de 10, já tô há quanto tempo falando? Mas quase 20 minutinhos, então tempo perfeito pra começar finalmente a falar das minhas teorias do volume 2, já que os pontos, né, eu acho que as revelações, reviravoltas principais, eu acertei tudo. Tá, eu não vou mentir, eu fui muito também influenciada pelo lado do TikTok de teorias, mas eu não sei dizer o quanto, tipo... dessas teorias eu chegaria por conta própria ou não, eu não sei. Quem liga? Mas enfim, vamos falar sobre agora volume 2. O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? A primeira coisa que eu anotei foi que a Max eu botei a Holly, mas eu vou botar um asterisco aqui. Max e Holly, talvez as outras crianças, a galera que vai ficar presa na mente do Vecna. O que vai acontecer com essas crianças que foram pegas no final do 4º episódio? Eu tenho dúvidas sobre isso ainda, mas voltando para essa teoria específica que eu vou falar. Max e talvez Holly, asterisco, passarão pelas memórias do Henry, não Vecna. Henry, a gente vai ver o Henry e vai ser como uma integração dos acontecimentos da peça com a série. Então, os pontos principais que aconteceram na peça vão ser revelados nesse episódio, em que a Max vai ir atrás das memórias do Vecna para conseguir se conectar com o Henry. Por quê? Um ponto importante que eu acho muito engraçado, que até hoje tem gente que não entendeu. E eu não sei como, porque pra mim é tão claro, mas enfim. O Vecna, ele é possuído pelo Mind Flayer. Muita gente esquece que o vilão Bam não é o Vecna, é o Mind Flayer. Tem gente que até hoje, por conta do monólogo que o Vecna tem na 4ª temporada, acha que o Vecna criou o Mind Flayer. Não, o Mind Flayer é uma força
que existe há sei lá quantos bilhões de anos. Eu acho que é uma quantidade temporal que nem dá pra contar na maneira humana que a gente conta tempo. Existe e conseguiu se conectar com o Vecna no momento que a Eleven empurra o Vecna pela dimensão X. Eu sempre esqueço o nome das dimensões que são além do Upside Down, né? Porque outra coisa que muita gente confunde, o Upside Down é algo que foi criado no momento que a Eleven abre o portal... portal. Gate. Abre o portal na primeira temporada. Se conecta com a dimensão X, que a gente acaba... Eu acho que isso é coisa da série, mas... Ups, spoiler. Na série, não, é coisa da peça. Ups, spoiler. Mas na peça a gente percebe que... Não, eles falaram isso na série... Gente, tô confusa. Mas a gente descobre que o Dr. Brenner, o Dr. Brenner, ele tava atrás do Henry e utilizando a Eleven, tentando conectar com ele nessa outra dimensão e tentar encontrar aonde o Henry estava. E a Eleven acaba se conectando com a dimensão X, que acaba criando o Upside Down. O Upside Down ainda não explicou exatamente o que é, mas eu acredito que o Upside Down é uma conexão, é tipo um portal entre essa dimensão, que tem os monstros, que tem os Demogorgons, que tem o Mind Flayer, que o Vecna foi jogado pra lá e nasceu, né, o Vecna lá. É uma conexão, um portal com Hawkins. Então, é só uma interseção entre essas duas dimensões e não é uma dimensão por si só. Funciona muito mais como um portal, uma maneira de conexão, e no momento que o Upside Down existe, a dimensão X ainda estará conectada com Hawkins. Então, pra fechar isso, acabar com isso, não é só fechar o portal, é destruir o Upside Down de vez. Teorias, eu falo como se fosse uma certeza, tipo, gente, claro. Mas enfim, ainda é teoria, né? Já que não revelaram isso direito, mas eu acho isso muito engraçado. Então, tá. Aí, uma maneira pra conseguir ganhar do Vecna é se reconectando com o Henry Creel, porque o Henry Creel não é mal. Quem é mal é o Mind Flayer, que controla o Vecna. O Vecna acaba que ele está nesse estado de ser possuída, está, tipo, sendo controlada uma marionete do Mind Flayer, mas o Mind Flayer ainda se utiliza muito das memórias e do sofrimento e da dor do Henry Creel, que a história desse cara aqui na peça é muito incrível. Você é a maior defensora da peça. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi a gravação da peça, o quanto eu gostei. Que assim que eles anunciaram que teria uma peça Stranger Things, eu pensei que ia ser um negócio bem ruim e tipo, nossa, muito coisa só pra ganhar dinheiro em cima de uma franquia que já é gigante, vão fazer mais dinheiro em cima, bem a vibes daquela peça de Harry Potter que eu nunca assisti, então eu só assumi que é ruim. Eu tava tipo, nossa, vai ser muito ruim, mas gente, é muito boa, vale a pena. Socorro, tá muito quente. Ai, alguém me salva desse calor. Enfim, tô suando. Então, a maneira que eles vão ganhar do Vecna vai ser se reconectando com o Harry Creel. O Harry Creel se conseguir se libertar, pelo menos por algum momento, do Mind Flayer. E vai ter uma cena de sacrifício, óbvio, vai ser bem vibes o que o Billy fez no final da terceira temporada, que ele se sacrifica pra salvar todo mundo. Gente, eu tenho que fazer um vídeo sobre a terceira temporada, porque, meu Deus, eu acho que eu vou... Quando eu falar sobre Eleven, eu vou falar minhas opiniões sobre a terceira temporada, mas... Não quero me estender nesse vídeo aqui, mas eu tenho opiniões bem polêmicas sobre a terceira temporada. Mas eu acredito que a gente vai ter uma cena parecida com essa, então, tipo, todo mundo vai estar pensando que vai ter uma luta foda, que provavelmente vai ter, sim, uma luta direta com o Vecna, mas a review vai ser que eu acho que o Vecna vai ser já destruído nesse volume 2, e o finale que vai sair no ano novo vai ser Eleven versus Mind Flayer e tentar finalmente, de uma vez por todas, quebrar essa conexão do Upside Down, dessa dimensão X com Hawkins, né, com o nosso mundo. Enfim, eu botei um asterisco, né, sobre que a gente vai estar vendo as memórias do Henry com a Max, já que ela já tá lá, mas eu botei um asterisco na Holly, que antes eu pensei, as duas talvez vão passar por isso juntas, mas eu acho que a Holly específico vai ter um plot diferente, baseado no livro que ela ficou lendo todo momento
no volume 1, eu esqueci o nome do livro, mas se você viu a série, viu que ela tava constantemente lendo esse livro, e muito provavelmente o plot desse livro vai ser importante. Eu vi que ele é muito relacionado com, tipo, portal, viagem no tempo, não sei que livro é, eu nunca li, não sei a história, eu acabei ficando um pouco por fora de ir atrás dessas informações para desenvolver essa teoria. Então, eu não sei se esse plot da Holly, que vai ser baseado nesse livro, vai estar diretamente conectado com isso, a Max, através das memórias do Harry, ou se vai ser algo à parte, por isso que eu não sei. E eu quero muito saber o que vai acontecer com as crianças, né, que os Demogorgons conseguiram pegar as crianças e vão colocar elas no Upside Down, que minha teoria é, o Will, né, ele já teve uns flashes de onde estão qual é o plano, né, do Vecna, nós estamos falando do plano do Mind Flayer. Não pensem que o Vecna é o Bambambam, é o Mind Flayer o tempo todo, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. E o corpo físico dessas crianças estão presas nessa estrutura no Upside Down, que talvez está atrás daquela parede gigante que eles não conseguiram atravessar. Não sei, não criei muitas teorias sobre aquela parede ainda não. Mas o corpo físico está lá sendo colocado nessa estrutura, mas eu não sei se a consciência de todas essas crianças realmente a gente vai ver na mente do Vecna, do Harry, ou não, porque é muita gente, tipo, tô meio confusa com o que eles vão fazer dessa parte, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E tá, o plano do Vecna e do Mind Flayer, eu acho que essa foi minha teoria que mais mudou. No início eu tava tipo, não, o plano deles é pegar crianças e refazer o que eles fizeram com o Will, que seria quase que um paralelo com os estudos do Dr. Brenner, que é conseguir criar poderes, dar poderes a crianças e tornar essas crianças soldados e criar um exército de super crianças, tudo sob o controle do Mind Flayer. Era essa teoria que eu tava criando, mas agora eu acho que não é isso, eu acho que a estrutura que o Will viu, que eu tinha completamente esquecido, né, desse negócio. O Will, ele desenhou, né, um formato que é onde as crianças estão, que parece muito a forma do Mind Flayer. As aranhas, a cabeça, é igual. Então, talvez as crianças estão sendo encaixadas nessa estrutura, e essa estrutura, na verdade, é um corpo físico pro Mind Flayer, que a gente já viu, né, o protótipo disso na terceira temporada, mas agora vai ser um corpo realmente em tamanho real, gigante, tipo, muito, muito maior. Que o que a gente viu na terceira temporada, que vai ser, né, potencializado, a energia disso vai ser movida através das crianças. Essa teoria minha tá muito, tipo, eu não sei o que eu tô falando, não tenho muita base em coisas, mas eu acho que uma forma física no mundo real do Mind Flayer vai acontecer no finale dessa temporada, por isso que vai ter todo mundo focando Vecna, aí a gente vai aprender sobre o passado do Vecna, que na verdade é o Harry, aí a gente vai gostar do Harry, porque o Harry é muito bom na peça, e a gente vai ficar com pena, caraca, ele é só uma vítima, o que me deixou um pouco, tipo, que o Vecna, na quarta temporada, é muito esse ser, a gente vai descobrindo as coisas Paraná, e nesse início da quinta temporada, o Vecna virou meio tipo um Pennywise, assim, né? Sei lá, sugar o medo das crianças, e ficou um negócio muito mais creepy, tipo, sei lá, um subtexto, assim, com essa pegada bem meio predatória em cima de crianças, que o Pennywise tem muito isso, né? O Pennywise é meio que uma metáfora pra pedófilos. Ih, perdi a monetização desse vídeo. E eu senti que eles estavam fazendo essa pegada com o Vecna, que eu fiquei um pouco tipo, eu não sei se estou gostando muito disso, sabe? Porque eu gosto muito do personagem do Henry. Então botar o Henry com essa simbolismo predatório, eu não sei se eu gostei muito, então eu não sei muito o que eles vão fazer com esse arco de redenção do Vecna, que é um arco de redenção que já passou, né? Tipo, não tem como ele virar do bem, ele vai ser mais... A gente vai sentir pena dele, mas ele continua sendo, né, do mal, né? Um negócio que, tipo, não tem como perdoar, já passou os limites, e ele vai se sacrificar tentando salvar talvez a Eleven ou um grupo como todo, ou alguma coisa assim. Mas eu acho que vocês vão ter muito mais pena do Vecna do que eu acho que muitas pessoas estão pensando que vai acontecer, e isso vai acontecer antes do finale, e o finale vai ser focado nessa forma física gigantesca do Mind Flayer, que vai ser a versão mais assustadora que a gente viu até agora, e eu acho que o finale vai ser muito, muito focado nesse Mind Flayer e Eleven. Eu acho que o finale vai ser muito focado principalmente na Eleven,
E os outros episódios antes vai estar fechando mais os arcos dos outros personagens e vai estar focando um pouco mais no Will, e aí vai focar no Vecna, e aí vai fechar esse arco e continuar o final e focando muito mais na Eleven, que eu acho que a Eleven, querendo ou não, ela é um dos personagens principais dessa série. Eu acho que foi um personagem que foi muito negligenciado pelo time de escritores de Stranger Things, e eu acho uma pena, porque o personagem da Eleven tem muito potencial, e eu sinto que eles pensando em outras coisas, dando foco pra bosta do Mike Wheeler, e eles perderam um pouco como desenvolver a história da Eleven, principalmente que o arco de identidade dela teve que ser completamente nessa busca de identidade, foi completamente esticado ao máximo por conta de como a série foi estendida, né? Estamos aqui quase 10 anos depois, na 5ª temporada, e eu acho que eles estavam formando esse arco, né, dessa busca de identidade da Eleven para ser muito mais curto, que acabou sendo esticado ao máximo e perder um pouco, né, do seu potencial, mas eu acho que talvez eles vão conseguir fechar mais nisso nesse final, focando principalmente na Eleven. Eu espero. Isso é menos teoria e mais eu esperançosa de realmente a série terminar na Eleven, onde começou. Né, gente? Enfim. Outro ponto. Falei um pouco sobre o plano do Vecna, do Mind Flayer, as crianças vão... que eu tinha essa ideia, né, a minha teoria é que as crianças, eles sequestraram as crianças pra dar poder a essas crianças. Agora eu tô pensando menos nisso, eu acho que a gente não vai ver as crianças ganhando poderes, não vai ter a Holly Wheeler com poderes. Eu acho que vai ser muito mais uma forma de gerar energia pro Mind Flayer do que realmente recriar o que aconteceu com o Will. Porque já tem muita gente com poder, vamos aquietar um pouco as coisas aí. Um ponto que antes eu tava tipo, não, isso não vai acontecer, ninguém aguenta mais, mas agora eu tô um pouco em cima do muro, eu não sei o que vai acontecer. Será que o Will vai ser possuído novamente pelo Vecna e ser controlado pelo Mind Flayer e ser utilizado como espião, né, dentro do grupo pra ajudar o Vecna e o Mind Flayer? Antes eu tava tipo, não, isso não vai acontecer, a gente não aguenta mais, a gente já viu isso 1 bilhão de vezes, não, a gente vai ver um Will muito mais, né, seguro de si, muito mais assertivo, um Will muito mais nesse papel de herói, proteger os seus amigos, muito menos vítima das circunstâncias, essas coisas assim, mas eu não sei, porque muitas das cenas que a gente viu nos trailers traz muito essa ideia, tipo, o Will vai ser utilizado como marionete, como espião, vai ser possuído novamente, mas talvez eu acho que eles criem uma nova estrutura para um outro plot twist. Vai ter um episódio que parece que o Will realmente vai ser possuído, controlado novamente, mas o Will vai conseguir lutar contra. Talvez seja isso que vai acontecer. Eu não sei, mas eu não aguento mais ver o Will sendo possuído. Gente, ninguém aguenta mais ver isso. Já falei. Que mais pra falar? Quais são as coisas que eu não falei? Eu vou ter que falar sobre Meleven, Byler e quais são as minhas opiniões, o que eu acho que vai acontecer nesse volume 2 dessa temporada. Como eu já falei, eu vou fazer um vídeo mais a fundo, principalmente sobre Meleven, porque eu quero focar não no que eu acho que vai acontecer, mas focar no que foi esse chip, esse casal, né, com o decorrer das outras temporadas. Então eu vou adorar fazer essa análise. Era pra esse vídeo já ter saído, mas tudo bem. Mas como esse vídeo é sobre teorias, eu tenho que falar sobre isso. E, primeiro, a minha primeira teoria, que a galera do TikTok que faz teorias, tem muita gente que tá tendo opiniões diferentes, eu acho que o povo não tá. Todo mundo tá tendo opinião diferente, mas a minha opinião, eu tô do lado da galera que acredita que Mike e Eleven já terminaram seu relacionamento. A gente tá vendo, né, do final da 4ª temporada pro início da 5ª temporada, se passaram 18 meses e eles propositalmente deixaram uma relação muito ambígua da Eleven com o Mike. Toda aquela conversa foi ambígua, a Eleven falando sobre o que a gente vai fazer depois, e o Mike falando coisas, tipo, bonitinhas, mas aí ele fala, tipo, nós, juntos, tipo, juntos você e a El? Ou juntos o grupo, a party? Ficou bem ambíguo e eu tô mais do time que acho que eles já terminaram. Um dos argumentos que eu tenho visto muito da galera que acredita que Meleven não vai terminar Canon, mas não tá concordando com a teoria de que eles já terminaram. Muita gente tá falando que
querendo ou não, shippando Eleven, shippando Byler, o que for, Eleven, o casal do Mike e da Eleven, é um casal essencial da série, e independente se você gosta desse casal ou não, é um casal que merece concretizar a sua história, sendo eles terminando, sendo eles ficando juntos, o que for, merece ter um foco grande nessa última temporada. Não dá pra só ignorar o casal e fingir que não aconteceu. Gente, Mike e Eleven, não, tem que ter um foco, terminar essa história com uma presença que esse casal merece, já que foi um foco tão importante em tantas temporadas. O povo, muita gente fala que até hoje que o Mike e a Eleven é o casal principal da série, o que eu discordo um pouco, mas tudo bem. E a galera tá falando, tipo, tá, eu não acho que eles vão terminar juntos, mas eles merecem essa cena de término e fechar isso com essa potencial emocional, uma cena emotiva muito bem construída. E o que eu acho disso, eu acho que a gente vai ter essa cena, mas eu acho que muito mais importante do que focar no término deles é focar no vínculo amoroso não é a palavra que eu quero usar. No vínculo emotivo que eles têm. Porque, querendo ou não, o Mike e a Eleven se amam. Mas a questão é um amor romântico? Ou esse amor, se for em algum momento romântico, funciona como relacionamento? Aí que ficam essas questões, que eu tô do time que eu sou contra a Eleven. As minhas opiniões, eu tenho umas opiniões muito negativas e bem escrotas, assim. Se você viu meu último vídeo, eu falo, tipo, mal de Eleven por muito tempo. Eu acredito que a minha opinião não mudou, mas eu consigo apreciar esse desenvolver, né, desse casal e falar aqui que eu realmente acredito que o Mike quanto a Eleven se amavam e se amam muito, ambos, tipo, tem esse carinho um pelo outro, só que, ao meu ponto de vista, não funciona como um relacionamento romântico. Mas aí, eu vou falar isso no meu vídeo de Eleven. Mas eu acho que é muito mais importante focar nessa reestruturação da amizade, desse amor platônico, mas ainda muito forte do Mike e Eleven, e menos focar no término deles. Então eu acho que a gente vai ter uma cena muito emotiva, bem emocionante, todo mundo vai chorar parando, mostrando quanto o Mike e Eleven ligam, sim, eles se amam, ligam muito um pelo outro, mas focando que esse amor se torna muito menos tóxico e machuca muito menos ambos em uma forma platônica, um amor quase que, assim, sei lá, familiar não é a palavra, mas esse amor gigante de todos os traumas que eles passaram juntos funciona muito mais dessa maneira platônica, essa amizade forte, esse vínculo forte, do que um amor romântico. Eu acho que é isso que a gente vai ter, mas eu acredito sim que eles já terminaram, então Eleven não vão terminar juntos. Eu acredito mais nisso do que Byler ser canon, mas eu tenho que falar, Cami, agora que você review Stranger Things, agora que você fez muita teoria, assistiu muito conteúdo de teoria, assistiu todos os conteúdos da galera que faz teoria em cima de Byler. Eu termino meu último vídeo muito em cima do muro, apostando mais no time que talvez, na verdade, eu acreditava mais que Mike, Will e Eleven iam terminar todos solteiros, ninguém ia terminar com ninguém, mas eles iam reestruturar essa amizade. Meio que eu falei, né, dessa reconstrução da relação do Mike com a Eleven, ia acontecer também com o Mike com o Will, e com a Eleven e o Will e Mike ia ficar essa amizade, um vínculo muito mais forte, mas ainda assim platônico de todos os lados. Mas eu acho que a minha opinião mudou, gente. Eu acho que eu tô tendendo mais a Byler nesse momento. Que dia é hoje? 10 de dezembro, eu tô tendendo mais a Byler. E é uma opinião que muda toda hora. Se me perguntassem ontem, eu acho que eu ainda voltaria atrás e falaria, não, eu acho que vai terminar todo mundo separado. Eu tô muito em cima do muro com isso ainda, porque é muito difícil separar os meus sentimentos sobre, a minha opinião sobre Byler e analisar realmente o que a série tá nos contando. E tudo isso, tudo vai, tipo... Primeiro,
se eu vou, primeiro, gostar do final, se Byler virar canon, se eu vou gostar desse final ou não, se eu acho que vai ser bem construído ou não, e se eu vou virar shipper de Byler ou não, porque agora, apesar de eu estar falando, eu tô entendendo mais que eu acho que Byler vai terminar canon, mas eu não tô falando que eu shippo Byler, porque no momento agora eu não shippo Byler, porque esse é o ponto principal, a maior teoria que eu tenho agora, tirando as teorias diretas, né, sobre o Vecna, o Henry, esse cara aqui, as minhas teorias que eu tô mais assim, tipo, é a questão do ponto de vista, opiniões, o que tá passando na cabeça do Mike Wheeler desde a terceira temporada, diria, na verdade, desde a segunda temporada. A última vez que a gente viu o ponto de vista, as opiniões, o que realmente o Mike Wheeler está sentindo, a gente só viu isso na segunda temporada. Depois disso pra frente, a gente viu muito pouco, a gente viu um pouco na terceira temporada, mas da quarta pra frente a gente não tem ideia do que o Mike tá pensando, o que ele tá sentindo, quais são as opiniões dele, porque a gente tá vendo tudo o que tá acontecendo sobre o Mike, a gente tá vendo ou pelo ponto de vista do Will, ou pelo ponto de vista da Eleven. A gente não sabe o que o Mike tá sentindo, e eu acho que isso obviamente, é proposital. Tanto se Byler virar canon, é proposital pra Byler ser, né, um plot twist. Quem clicou esse vídeo, eu acho que eu não expliquei o que é Byler, que é Eleven. Eleven é o chip do Mike com a Eleven, e Byler é o chip do Mike com o Will Byers. Então, pra mim, tudo isso depende do ponto de vista do Mike, e a minha teoria, última teoria que eu vou estar falando nesse vídeo, é que eu acredito que a gente vai ter uma sequência muito incrível, revendo memórias que aconteceram em outras temporadas, mas a gente finalmente vai ter a perspectiva do Mike e vai revelar pra gente o que ele estava sentindo. Será que ele já tinha o crush no Will? Será que ele tinha, que é o maior, né, o que a galera shipper de Byler mais aposta, né, que o Mike seria um conto, uma história sobre homofobia internalizada, ser uma pessoa queer e crescer em um ambiente ultra homofóbico e acabar carregando essa homofobia e carregando isso ao mesmo tempo sendo uma pessoa queer e como lidar com isso. Então o Mike estaria continuando vivendo, crescendo sua vida dentro do armário por não saber lidar com o seu lado queer. É a maior teoria da galera Byler, e aí eles acreditam que Mike finalmente vai ter que lidar com esses medos diretamente sobre conseguir quebrar todo esse estigma da sua sexualidade e conseguir vencer isso e finalmente aceitar que, na verdade, ele gostava do Will o tempo todo. E pra mim, eu vejo que essa história tem muito potencial, se realmente essa teoria for certa, tem muito potencial. Eu acho que seria uma construção de um personagem, literalmente o Mike. Se você viu meu último vídeo, sabe que o meu Mike é o personagem que eu mais odeio de Stranger Things. Eu não gosto do Mike, eu sou hater número 1 do Mike Wheeler desde a terceira temporada, desde 2019, e saiu a quarta temporada, o meu ódio só triplicou, assim, de uma forma absurda. Mas se essa história realmente, essa teoria do Mike realmente está dentro do armário e conseguir vencer esses medos enfrentando isso, se essa história foi escrita dessa maneira, o Mike passaria do meu personagem que eu mais odeio pra um dos meus favoritos. Eu acho muito louco quanto tudo isso que tá sendo construído, né? Se Byler vai ser canon, se Eleven vai ser canon, se todo mundo vai terminar sozinho. Pra mim, o final, se eu for falar se eu vou gostar, se eu vou odiar, vai depender da construção do ponto de vista do Mike. E se a gente não tiver isso, porque isso tem que acontecer antes do finale. Não tem como isso acontecer no finale, isso tem que acontecer antes do finale. E se isso não acontecer, cara, vai me decepcionar muito, porque é uma história que teria muito potencial, sendo, tipo, até se, tipo, voltando atrás, se não for uma história sobre homofobia internalizada, se a gente, sei lá, na verdade o Mike gostava da Eleven o tempo todo. Acho difícil escreverem isso, porque, cara, depois que a gente quase não teve cena de Eleven no volume 1, aí eu já tinha certeza que Eleven não ia terminar junto, aí me deu toda a certeza, 100% certeza que Eleven não vai terminar junto. Mas mesmo se voltar e falar, ele na verdade ama Eleven, ainda assim eu estaria muito interessada em saber os pontos de vista e opiniões do Mike,
Socorro, eu tô morrendo. Já que falar do Mike já me deixa a flor da pele nesse calor, eu tô enlouquecendo. Mas já iria melhorar a história muito pra mim, porque o que tá acontecendo na cabeça desse menino? Por que o Mike, de um dos personagens mais amáveis e empáticos com... Uma coisa que eu achei muito engraçado revendo na primeira temporada, o quanto o Mike é... Cara, ele não trata a Eleven bem, ele demora pra começar a gostar da Eleven. Eu achei muito engraçado que ele tem os seus momentos bem escrotinhos, que eu tinha completamente esquecido da primeira temporada. Eu passava muito pano pro Mike na primeira e na segunda temporada, mas o Mike da segunda temporada, que eu acho que foi, apesar dele não agregar muito no plot em si, em questão de tudo que estava acontecendo com as coisas sobrenaturais na segunda temporada, mas em questão de um personagem focando no seu lado de relações, né, entre os personagens, o Mike da segunda temporada é muito bem escrito, tanto dele lidando com o retorno do Will. Agora ele passa por esse momento quase não, total de luto, tanto tendo que lidar com o retorno do seu melhor amigo, mas que o Will não era mais a mesma coisa, obviamente, passou por esse momento dramático e depois é literalmente possuído. Então, tendo que lidar com essa luto, né, do Will tá ali, mas não tá ali, e ao mesmo tempo tendo que lidar com o luto da Eleven, que apesar que ele ainda tinha certeza que a Eleven ainda estava viva, ele viu rapidamente, né, a Eleven pela janela antes dela fugir, desaparecer, e antes, né, do Hopper começar a cuidar da Eleven. Ele acreditava que a Eleven estava viva, mas vivendo esse momento de luto, meio que revivendo com menos intensidade, mas sendo um paralelo direto do que ele passou na primeira temporada, passando na segunda, só que agora com a Eleven. E eu acho muito bem construído o personagem do Mike, tanto na primeira e na segunda temporada, pra chegar à terceira temporada e ele virar um menino chato. E, tipo, eu ficava maluca, assim, quando a terceira temporada saiu, porque eles decidiram fazer o Mike tão chato. Tipo, eles eram adolescentes, tinham o quê? 13 anos, mas tipo, por quê? Gente, eu nem pretendia falar tanto sobre o Mike nesse vídeo, mas acabei seguindo, enfim. Então, eu estou muito curiosa pra como eles vão desenvolver o personagem do Mike nesse último volume, quinta temporada. Vai acabar essa série! Gente, já faz tanto tempo, eu não aguento mais. Eu já tô vendo gente ficando, tipo, um pré-luto, assim. Nossa, eu não acredito que vai acabar. Eu já tô, tipo, amém, finalmente essa série vai acabar, pelo amor de Deus. Mas tem que ter um foco, uma sequência de imagens do Mike revivendo momentos das outras temporadas e a gente vendo esses momentos através da perspectiva do Mike, meio o que aconteceu com a Eleven na quarta temporada, dela revivendo memórias no laboratório. A gente vai ver isso com o Mike, só que o Vecna vai focar no Mike, provavelmente, sei lá, ele queria afetar o Will e ele sabe como afetar o Will, mexendo no homem do Will, né, mexendo com o Mike, e ele vai tentar, eu não sei, tentar possuir o Mike ou fazer Mike viver momentos pra deixar ele com medo, sei lá, pra não desenvolver essa parte da teoria, mas o Mike nesse ciclo vai reviver momentos traumáticos em que ele vai ter que lidar diretamente com os seus segredos mais secretos, que talvez será ele ser um garoto queer. Eu não sei, vamos ver, vamos descobrir. É isso, gente. Que fala Cami longa. Estou exausta, estou suando. Mas eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Deixem suas teorias nos comentários para, se vocês tiverem mais teorias de coisas além do que eu falei nesse vídeo. Se vocês discordam de teorias que eu trouxe nesse vídeo, tem outra teoria para colocar em cima. Se vocês querem um vídeo sobre Byler, deixem nos comentários. Talvez eu faça, mas talvez eu espero pra fazer esse vídeo depois que o volume 2 sair e fazer nessa semana, né, Natal, Ano Novo, porque eu acredito que depois que esses episódios saírem, a gente vai já ter as respostas se Byler vai ser canon ou não. Não sei. Mas o vídeo Me Eleven vai sair e... quem tá animado pra Stranger Things, levanta a mão. Tchau, gente, eu não aguento mais, socorro.